Olá! Vamos estudar hoje o capítulo 19, Mentalidade de Deserto número 4. Não posso evitar, simplesmente sou viciado em resmungar, censurar e me queixar. 1 Pedro 2,19 diz, porque isso é grato é aprovado, tá? Que alguém suporte tristezas, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. Pois que a glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos, sem merecer, e o suportais com paciência, isso é aceitável e grato a Deus. Até que a gente aprenda a glorificar Deus com nossas atitudes durante os tempos difíceis, não seremos libertos. Né? Quando a gente glorifica, nós somos libertos. Não é o sofrimento que glorifica a Deus. Ai, quanto mais eu sofrer, é para honra e glória de Deus. Não, né? Mas é a atitude que vamos ter diante daquele sofrimento. É isso que traz glória. Se vamos obter desses versículos o que Deus quer que tenhamos, teremos de lê-los vagarosamente, digerir cada frase, cada sentença. A autora diz que ela estudou por anos tentando entender por que agradava tanto a Deus ver o sofrimento, quando a Bíblia declara claramente que Jesus levou os nossos sofrimentos e dores e a punição. Em Isaías 53. Então passaram-se muitos anos que ela percebesse que o foco desse versículo em 1 Pedro não é o sofrimento em si, mas a atitude diante desse sofrimento. Então não é que Deus se alegra com o nosso sofrimento. Né? Ele não permite a situação de sofrimento para me honrar. Não é isso. É a atitude. É porque ele espera uma atitude. A palavra pacientemente que está aqui usada, né, diz que se alguém nos trata mal e nós suportarmos pacientemente, é agradável a Deus. Né? Mas o que agrada não é o tratar mal da outra pessoa e a gente ficar quieto ou esperar pacientemente. É a nossa atitude. O que agrada é a nossa atitude paciente, né? Não em si o sofrimento. Para nos encorajar em nosso sofrimento, somos exortados a ver como Jesus lidou com os ataques injustos endereçados a ele. Jesus é um grande exemplo para nós, né? Jesus sofreu gloriosamente. Tem pessoas que perguntam, poxa vida, por que Deus já não resolve? Ele sabe o que vai acontecer, ele poderia poupar, né? Então ele não resolve a situação. Aí nos 45 do segundo tempo, quando a gente já perde a força, perde a esperança, Deus vai lá e faz. Por quê? Ele deixa para o finalzinho, ele poderia fazer isso antes. Porque se ele fizesse antes, a gente estaria usando a nossa força e a honra seria quem? Para nós. Nós iríamos nos vangloriar, né? E o orgulho entraria em nossa vida. Muito fácil. Mas quando ele deixa para o final, a gente não tem mais força, que é onde a gente se prostra ao Senhor, ajoelha, pede forças a Ele, Ele faz, é para mostrar que a honra é dele. Deus fez, né? Não foi nós, foi Deus. Então, quando Jesus sofreu gloriosamente, silenciosamente, sem queixa, confiando em Deus, independente de como estavam as coisas. Ele permaneceu o mesmo em todas as situações. E assim, sobre Jesus, ele parece uma pessoa neutra. Você não percebe altos e baixos nele. Neutro, ele sempre permaneceu a mesma pessoa. Ele foi paciente, né, quando as coisas eram fáceis, né, e impaciente quando eram difíceis ou injustas. Ele não respondeu assim, dessa maneira. Jesus é um exemplo que veio para nos mostrar como viver. Por isso que ele vem em forma humana, como nós, para nós percebermos, sentirmos, né, com ele. Chamados à humildade, submissão e paciência. Deus nos ajuda a manter calma, né, e sermos amáveis. As pessoas no mundo estão tentando encontrar Deus e o que nós lhe mostramos é muito mais importante do que dizemos. Você está com uma situação difícil, passando por algo, venha para a igreja, vem conhecer Jesus. Agora, quando essa pessoa, isso tem um cunho, né? Quando a pessoa
vê que você passou por uma situação, uma tribulação, e você soube como lidar com isso, suas atitudes, seus pensamentos e onde você está frequentando, essa pessoa vai fazer o quê? Nossa, eu estou sofrendo, eu quero fazer como você fez, como você conseguiu, eu estou passando pela mesma situação. Mas aí, o que essa pessoa faz? Ela quer grudar em você, vai ficar mais próximo para que você oriente que faça o que você fez, para descobrir o que você fez para resolver esse problema. Então é aí que a gente traz as pessoas. Não é falando, às vezes, é através das nossas atitudes. Verbalmente, compartilharemos o evangelho, sim, mas fazendo isso e negar através das nossas atitudes, não resolve. A gente só afasta a pessoa. O sofrimento paciente de José. Olha só José no Velho Testamento, né? Ele foi injustamente maltratado pelos próprios irmãos. E geralmente a gente é maltratado por quem está próximo, né? Eles o venderam como escravos. Nossa, ele passou por muitas tribulações, acho que vocês conhecem a história, mas ele continuou sendo promovido. Mas outra coisa injusta lhe acontece, ele continua sendo promovido. O que aconteceu? Deus justificou José, né, na situação com os irmãos. Ele mesmo justificou, o irmão não precisou fazer nada, absolutamente nada. Né? E Deus faz isso. Quando a gente deixa as coisas na mão dele, né, ele permite o nosso direito, né? Ele só abençoa, ele não dá a opção para a gente fazer algo, ele só abençoa. Quando a gente está com a mente de Cristo, quando nós estamos tendo atitudes de Cristo, deixamos as coisas na mão dele para ele resolver, né? Quando eu falo assim, é melhor a gente ter paz do que razão, é exatamente. A gente pode estar certo, a pessoa esbravejando que a gente está errado. Vamos permanecer nessa linha. Tá bom. Você acha isso? Tá bom. Deixa que Deus vai mostrar. E Deus mostra, né? Comigo já Deus mostrou tantas coisas, sabe? As injustiças que a gente passa. E Deus vai honrando, vai justificando a gente, né? Vai dando vitória. É assim que funciona. A mensagem aqui em 1 Coríntios, eu vou ler para vocês e depois eu vou falar da mensagem. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Nem murmurareis, como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Essas coisas lhes sobrevieram como exemplos, né, e avisos também, e foram escritas para advertências nossas. De nós, outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado, né, a consumação. Nessa passagem, nós vemos a diferença entre José e israelitas. Ele não se queixou de forma alguma. José não se queixou. E tudo o que eles fizeram foi o quê? Israelitas, lamentar-se. Uma pequena coisa, lamentar. A Bíblia é muito específica sobre os perigos de resmungar, censurar e queixar-se. A mensagem é bastante clara. A queixa dos israelitas abriu porta para o inimigo que veio destruí-los. Eles deveriam ter apreciado a bondade de Deus, mas não fizeram. Então, o que acontece? Paga o preço. Queixamos-nos com a boca se antes não estivermos nos queixado com o pensamento. Queixar-se é uma mentalidade de deserto que impede atravessar a terra prometida. Jesus é um grande exemplo que deveríamos fazer como ele fez, né? Os israelitas queixaram-se e permaneceram no deserto. Jesus louvou e foi ressuscitado dos mortos. Olha o poder disso. É um contraste, o poder do louvor, da ação de graças e a queixa. Não resmungue, censure ou se queixe. Filipenses 2,14. Algumas vezes parece que o mundo inteiro está se queixando, porque tem muito murmúrio, muita queixa, muita discussão, pouca gratidão e apreciação. As pessoas se queixam do trabalho, do chefe, do marido, do horário de trabalho, enfim, né, do alimento que está comendo. E muitas pessoas naquela situação ficariam gratas, né? Então, a gente não pode se lamentar ou se preocupar. Nós temos que orar e agradecer. O apóstolo Paulo nos ensina para resolver nossos problemas. Ele instrui nós a orar com ação de graças em todas as circunstâncias.
E o Senhor ensinou o mesmo princípio, né? Se não pudermos oferecer nossos atuais pedidos de oração uma base de vida cheia de ação de graças, não conseguiremos uma resposta favorável. A palavra não diz orar com queixas, diz orar com ação de graça, de gratidão. Murmurando, resmungando, censurando, se queixando, quando algo não saiu do jeito que queríamos, ou quando estamos tendo que esperar por algo, né? A palavra de Deus nos ensina o quê? Que devemos ser pacientes durante todo o tempo. Paciência não é a habilidade de esperar, né? A paciência é uma habilidade de manter uma boa atitude enquanto espera. O pacientemente é ter a boa atitude enquanto está esperando. É muito importante que as queixas, né, tudo relacionado às queixas, saiam do nosso pensamento, porque são pensamentos negativos, então a gente não consegue renovar a mente. Creio sinceramente que Deus nos deu uma revelação de como é perigoso permitir que a nossa mente e nossos lábios sejam controlados por eles. Deus disse aos israelitas em Deuteronômio 1:6: tempo bastante haveis estado nesse monte. Talvez você tenha estado em volta da mesma montanha muitas vezes e agora esteja pronto para continuar. Se assim será bom lembrar-se de que você não irá adiante de forma positiva enquanto seus pensamentos e conversas estiverem negativos. Eu não disse que seria fácil não se queixar, mas você tem a mente de Cristo. Então, por que não tirar o máximo proveito dela? Né? Vamos combinar de orar, dar ação de graças, né? Ação de graças é gratidão, mudando o nosso disco da mente, a mente de Cristo, renovando a nossa mente. E por hoje ficamos aqui, o capítulo foi bem curtinho também. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus.